Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Amém. Gente, seria tão bom que vocês tivessem a visão que eu estou tendo da igreja daqui. Linda. A igreja está linda. Glória a Deus. Amados de Deus, antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de ser breve. Hoje é também, além da conferência chamado, é também na Pão da Vida, uma noite de lançamento do nosso terceiro livro. Para quem ainda não conhece, tudo começou com esse aqui. O primeiro livro, nosso primeiro lançamento, Vencendo a Tristeza. Esse livro, ele trata da história da personagem Leia, a única mulher da Bíblia que com uma semana de casada, ganhou uma rival. Falar de Leia é falar de uma história de superação. É falar de uma história de alguém que deixa-se ser curado por Deus. Falar de Leia é falar também de um Deus de recompensas, de um Deus de ajuda. Nosso segundo livro é esse aqui, Intercessão, um clamor necessário. Eu costumo dizer que esse livro é o livro para quem sabe que está orando pouco. É o livro para quem acha que ora muito. É o livro para quem ama a oração. E é o livro para quem acha a oração coisa enfadonha. Então, Intercessão, um clamor necessário, ele foi o tema da minha monografia de bacharelado. E ele tem ajudado muita gente. Uma das coisas que eu tenho mais ouvido, recebo muitos recados no direct do Instagram. Não dá para ler todos, claro. Mas os que eu consigo abrir, geralmente está lá uma pessoa dizendo: depois que eu conheci a senhora, ou então depois que eu li o seu livro, eu mudei a minha vida de oração. Então, eu fico muito feliz quando eu escuto esse tipo de comentário. Então, esse aqui é o nosso segundo livro. E quando tudo começou? Tudo começou num evento de ciclo de oração em Parnamirim. Estávamos eu e Joatã almoçando, quando, de repente, a irmã que estava conosco, nos transportando, nos dando assistência, ela parou, olhou para mim assim, na hora do almoço, e disse: Deus vai deixar os seus planos em stand-by por um tempo, porque é necessário que aquilo que a senhora fala se transforme em escrita. Eu lhe vejo numa tarde de autógrafo. A senhora vai se tornar escritora. E eu disse: interessante, sempre que eu escrevo algum artigozinho para o blog do ciclo de oração, o pessoal cobra que eu escreva mais, mas eu não tenho tempo. Ela disse: não sei como Deus vai fazer, mas Ele fará. E não demorou muito. Não demorou muito. Recebemos uma ligação da editora dizendo que tinha um interesse. Eu comecei com a editora. Hoje, pela grande bondade de Deus, sou escritora independente. Para vocês terem uma ideia, só esse ano eu recebi convite de 5 editoras querendo lançar os meus livros. E eu disse: muito obrigado, agradeço, mas eu já me tornei uma escritora independente. E, para nossa alegria, a Nova Store adotou o nosso terceiro livro. Eles têm todos, porém, esse aqui em uma grande quantidade. É o livro Desafio do Chamado. Esse livro, ele está amanhã, né? Vai fazer ainda uma semana de lançado, amanhã. E nós já vamos vendendo, para a glória de Deus, em torno de mais de 1000 cópias, entre eu e Gabriel. Viu? Então, para ser uma escritora da terra e vender mais de 1000 cópias dentro de uma semana, eu só tenho uma coisa para dizer: eu não sou, mas Ele é. Então, Desafio do Chamado. Desafio do Chamado, ele nasceu exatamente de um desafio. Houve uma hora em que eu fui desafiada a continuar crendo, a continuar tendo a certeza de que foi Deus que tinha me chamado. E eu vi vocês aqui hoje tudo cantando, e vejo vocês tudo em torno da conferência chamado, e me veio ao coração: meu Deus, será que, se de fato tu chamar esse povo para abraçar uma obra, será que de fato eles entendem o que é um chamado?
É muito bom a gente ser crente. Mas é muito bom ser crente pé no chão. Tendo certeza daquilo que Deus nos chamou para fazer. O desafio do chamado, eu confesso a vocês, eu escrevi ele muitas páginas chorando. Eu trato do chamado de Abraão, o chamado de Moisés, um capítulo inteiro do chamado de Samuel, que é um chamado belíssimo, um chamado que me reporta não apenas quando se começa bem, mas quando se termina bem. E o quarto capítulo eu falo um pouco do meu chamado, porque muita gente me pergunta, irmã Aparecida, como tudo começou? E ninguém sabe as sandálias que eu tive que calçar. Nesse livro, Desafio do Chamado, eu abri um quadro chamado Aconteceu Comigo. Cada capítulo eu encerro com um quadro Aconteceu Comigo. Testemunhos, experiências, coisas vividas. Coisas vividas. Desde ser esquecido em aeroporto, né? E outras coisas mais. Então, o Desafio do Chamado é um livro para aquele que muitas vezes se acha tão pequeno e acha que Deus não tem projeto com ele. É aquele que sabe que de alguma forma Deus o chamou, Deus tem um projeto, mas que muitas vezes fica cocheando entre dois pensamentos. É o livro para quem tem coragem de abraçar o chamado, e é um livro para quem reconhece que precisa dessa coragem. Então, logo após o trabalho, esses livros estarão ali, eles estão aqui em Mossoró. Nós escolhemos a Nova Store como representante desses livros. E o meu genro também, Isaac. Só que hoje, a Nova Store está aí, vendendo todo o material. Ali fora tem uma mesa. Depois, se você quiser com autógrafo, eu só peço que no final do trabalho me deixe chegar até lá. A gente autografa, tira foto, não tenha pressa. Você está diante do Deus que te chamou para estar aqui. Glória a Deus. Amados, veio ao meu coração um texto. E quando eu estava falando, agora há pouco, sobre chamado, eu tive a experiência de viver agora já com Joatã. Quando a gente fala em chamado, a gente pensa logo a primeira ideia. Deus chamou, Deus se responsabiliza, então a gente espera uma rua pavimentada, de preferência sem nenhum pedregulho. A gente espera uma galera boa aplaudindo, dizendo vá, vá. A gente espera que lá na frente tem alguém com um troféu e abanando a nossa chegada. E a gente esquece que falar sobre chamado é falar sobre desafio. Falar sobre chamado é falar sobre coragem de enfrentar desafio. Eu passei agora quase um mês nos Estados Unidos. E quando cheguei, passei 2 dias em casa e fomos atender uma agenda em Parnamirim. Chegamos, passamos mais 2 dias, fomos atender uma agenda no Tocantins. Chegamos, passamos mais 2 dias, fomos atender uma agenda no Ceará. Está com 2 dias que a gente chegou e amanhã a gente está embarcando para o Piauí. Quando voltar, passa 2 dias e embarca para Pernambuco. Precisa de muita graça, de muita força, de muita certeza de quem de fato chamou. Mas deixe-me dizer, agora no Tocantins, Joatã viveu a experiência da travessia do Rio Araguaia na balsa. E o irmão lá, animado, pensando que eu nunca tinha atravessado o Araguaia, olhando para mim, e aquela coisa, conversando, aquela alegria. Irmã, aqui é desafiador, porque tem essa ponte, foi construída, mas não foi inaugurada, está faltando pouca coisa, tal, tal. Mas a senhora vai enfrentar a balsa, né? Eu olhei e disse, meu irmão, eu já atravessei esse rio de voadeira de noite. Como? Já atravessei esse rio de voadeira de noite. Ele ficou muito admirado.
E Joatã parece que ficou mais ainda. Apesar de saber que eu tinha atravessado, na volta, a gente ia voltar, um voo da gente era pela madrugada, então tinha que passar na balsa de noite. Ele disse, fala com a irmã para a gente dormir do outro lado, já que a gente atravessa ali de dia. Mas por que eu estou contando isso a vocês? É porque quando Deus chama, Ele chama não baseado na sua estrutura. Porque pense numa mulher caseira, sou eu. Eu só acredito que eu estou viajando tanto assim, há 35 anos, porque eu sei que é Deus que fez isso. Então, o que eu acho interessante, uma das coisas que eu acho interessante no chamado de Deus, é que Ele coloca quem não é para ser, quem não pode para poder, quem não gostava para gostar, quem não abraçava para abraçar, quem não cria para crer. Hoje pela manhã, a Gaciel ligou para mim, eu não sei se foi confirmação de Deus, mas o que nós vamos falar nesta noite, livro do profeta Jeremias, capítulo 1, abra sua Bíblia, vamos falar um pouco do chamado de Jeremias. No livro eu abordo o chamado de Moisés, o chamado de Abraão, o chamado de Samuel, o meu chamado. E hoje nós vamos abordar um pouco sobre o chamado de Jeremias, capítulo 1, versos 5 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. Tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Verso 9. E estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Glória a Deus. Texto bem conhecido do livro do profeta Jeremias, cujo nome significa o Senhor exalta ou o Senhor estabelece. O chamado de Jeremias acontece no capítulo 1 e todo o livro de Jeremias fala do desenrolar, do trajeto, do percurso de todo esse chamado. Primeira coisa que a gente vê no chamado de Jeremias, a gente tem a certeza de um Deus que nos conhece antes de ser formado, gerado no ventre da mãe. Deus brada e usa para Jeremias dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Mas como conheceu, se nem era existente ainda? E aí a gente esquece que a mesma Bíblia que diz que Deus chamou Jeremias e o conheceu antes dele ser levado para o ventre, dele ser gerado no ventre, é o Deus que diz, eu chamo a existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Primeira coisa que a gente vai ver é que ele era conhecido de Deus. Ele poderia até não conhecer Deus, mas Deus já o conhecia. E muitas vezes isso faz toda a diferença. Porque conhecer Deus é muito bom. Mas ser conhecido dele é melhor ainda. Oh, aleluia. Nós vamos ver ainda a segunda coisa que o texto nos diz. Que ele foi separado antes de ter nascido. E quando eu falo que ele foi separado, e quando o texto me dá essa garantia, isso fala de um projeto definido de forma antecipada.
O Deus que te gerou no ventre da sua mãe, Ele já te via hoje aqui. Aleluia. Os percalços da sua vida, os desafios, eles não impossibilitaram o que Deus de antemão já tinha visto. Você, hoje, aqui, na presença dEle. Quando a Bíblia diz que ele foi separado antes de ter nascido, isso fala de um projeto bem elaborado. Eu gosto muito do verso 5, quando o Senhor disse assim, ó, eu te conheci e antes que saísse da madre. Isso fala de um projetista, vendo o que era desconhecido a todos. Aleluia. Deus viu tudo que alguém desconhecia a respeito de Jeremias, o trajeto de Jeremias, o chamado de Jeremias, mas havia um Deus que já conhecia do ventre. Oh, aleluia. E eu gosto muito quando chega no verso 5, que Deus fala assim para ele: e te santifiquei e as nações te dei por profeta. As nações se referem não apenas às terras, as nações se referem ao governo de Deus. Eu te santifiquei, eu governo, eu domino a situação, domino a tal ponto que você nem sabe, que nem tinha sido gerado, mas no meu projeto, no meu plano, você já foi dado às nações como profeta. Oh, aleluia. Aí eu gosto muito do que o salmista no Salmo 46, verso 10, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Isso fala de quê? Governo de Deus. Em outras palavras, Jeremias, não adianta estribuchar. Está debaixo do meu governo. Eu é quem domino a tua vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aí o salmista, no Salmo 22, versículo 27 e 28, ele diz: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. Por quê? Porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. É necessário que lá fora alguém saiba que a sua vida não é mais direcionada. E o apóstolo Paulo diz: antes vocês eram trevas, antes vocês eram trevas, antes o inimigo fazia o que queria, mas agora a sua vida tem dono. Você é luz, você é luz, você é luz no Senhor. Então o texto me chama a atenção porque a gente não pode desconsiderar o que, irmã Aparecida? Que o Senhor reina e domina. Mas se Ele me chamar e eu não quiser ir, deixa eu dizer uma coisa que talvez você não tenha tentado ainda. Você não tem vontade própria. Depois que você é chamado, você perde a vontade própria. Mas se eu quiser fazer isso, aquilo outro, vai, pega o navio errado, Jonas, e dá um passeio na barriga do grande peixe. Mas nem que seja vomitado do outro lado, mas você vai fazer o que ele quer. Finda fazendo o que ele quer. Não podemos desconsiderar que Deus é o projetista e que esse projetista, o tempo todo, ele vai ser exaltado no projeto. Não apenas isso, o texto fala de um Deus que envia. Aleluia. No verso 7, aleluia, nós encontramos o Senhor dizendo: mas o Senhor me disse, primeiro verso 6, Jeremias diz: Senhor, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma... Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro um parênteses, Deus fala com alguém específico. Você já viu que na casa de Deus tem crente de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, se comportando como criança? Come mensagem, parece que chega lá fora, rota tudo, esquece tudo que Deus falou com ele. Nessa noite, Deus disse: não adianta mais você figurar como criança. Está na hora de entrar numa fase adulta do Evangelho. Fica se comportando como criança,
com besteirinha de criança, pirraça de criança, invejinha de criança, competiçãozinha de criança, disse-me-dissezinho de criança, não sei falar, não passo de uma criança. Ei! A fase de criança passou. Você agora é profeta e é dado às nações. Deus pega Jeremias e disse: não digas, eu sou uma criança. Espera aí. Eu vou acabar com a sua brincadeira agora. Eu acabo com a sua meninice aqui. Porque aonde quer que eu te enviar, irás. Parece que eu estou vendo Deus dizer assim: aonde quer comandar, você vai. Ah, você vai. Não diga que não vai não, porque você vai. E tudo quanto eu te mandar, dirás. Quem manda na sua vida e quem manda na sua boca, a partir de agora sou eu. Acabou. Oh, que sé. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo: Jeremias, entenda de uma vez por todas que quem é chamado não muda a rota. Jeremias, entenda de uma vez por todas que quem é chamado não tem vontade própria. Jeremias, entenda que quem é chamado não vai retroceder, não pode. Aonde eu mandar, vai. O que eu botar para falar, fala. É como se Deus dissesse para Jeremias: Jeremias, para de falar o que você não sabe. Para de querer figurar de criança. Tem muito crente figurando de criança na presença de Deus. Um pé na igreja, outro no mundo. Vivendo um caso de amor com Deus, entre aspas, e ao mesmo tempo vivendo um caso de amante com o mundo. Cocheando entre dois pensamentos, não sei se eu sou, não sei se eu não sou, não sei se eu fico, não sei se eu vou, não sei se eu permaneço, não sei se eu não permaneço, eu não sei se estão me agradando, não sei se estão deixando de me agradar. Você veio para a conferência chamado, então se posicione como adulto maduro para ouvir o que Deus quer falar aqui hoje. Até quando você vai viver essa vidinha espiritual rala? Até quando você vai viver só molhando as pontinhas dos dedos, quando na verdade Deus tem um rio para você mergulhar a nado? Dá certo. Não diga, em outras palavras, eu vou traduzir para o nosso nordestinês, camarada. Quando eu mandar e disser que você vai, não diga que não vai não. Cabra, se eu botar na tua boca, tu diz: eu gosto de Deus porque Ele tem domínio. Tem vidas aqui hoje que Deus vai marcar um encontro daqui a 15 dias e vai mostrar que tem domínio. Domínio. Você vai entender que você não se manda. E ele ordenou mais. Quando chega no verso 7, o Senhor dá uma ordem. Aleluia. Fale tudo o que eu te mandar. Ei, falar o que o povo gosta de ouvir é fácil. É fácil. Mas falar o que Deus manda, muitas vezes é contraditório à vontade do povo. Ordenou: fale o que eu te mandar. E animou. Quando chega no verso 8, Deus dá uma lapada em Jeremias. Aí quando chega no verso 8, ele diz: mas tem uma coisa. Você vai falar o que eu mando?
Você vai aonde eu enviar. Mas tem uma coisa: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. É como se Deus dissesse: Jeremias, eu vou colocar palavras tão difíceis na sua boca, se prepare porque vai ter chumbo grosso. Agora tem uma coisa: com toda a enxurrada de chumbo grosso, eu vou te dar estrutura de escudo. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E o que é na verdade chamado? Chamado é você ter consciência de que quem lhe mandou dá nó em pingo d'água, não arrebenta porteira. O inferno retrocede, a marcha ré do inferno é engatada, mas quem te chamou, ele marcha na sua frente. Ele não respeita a patente de homem, ele não respeita a vontade de patota, ele não respeita a regimentação de grupinho particular. Ele é o Deus responsável. Não temas diante deles, porque eu sou contigo. E quando você tem a certeza que Deus é com você, acabou. O domínio é dele, a força é dele, a graça é dele, o poder é dele, a ousadia é dele, a intrepidez é dele, a confiança é nele. Ai, que assé. Quando chega no verso 9, ele dá uma certeza a Jeremias, que é a certeza que todo chamado precisa. É a certeza de que todo pregador precisa. A certeza de que todo profeta precisa. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Oh, aleluia. E eu gosto da expressão quando o escritor diz assim: e estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca, e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Ei, depois que ele estende a mão, depois que ele toca na boca, depois que ele coloca a palavra na boca, não tem para ninguém. O inferno retrocede. Por quê? Porque um chamado está em curso. E quando um chamado está em curso, o Deus do chamado, o Deus do projeto, ele não permite anulações. Há muita gente querendo anular chamado. Há muita gente querendo mudar a rota de quem foi chamado. Há muita gente querendo fazer retroceder quem foi chamado. Mas depois que Deus diz: eis que eu estendo a mão, eis que eu toco na tua boca, e eis que eu coloco palavra, saia do meio, porque o chamado vai. Oh, aleluia. Eu gosto muito dessa expressão, porque é como se Deus dissesse para Jeremias: caminhe na força de quem é forte, vislumbre o que ninguém vislumbrou ainda. Eu gosto muito de uma expressão lá do livro de Jó, capítulo 9, verso 29, que diz assim: quanto às forças, eis que ele é o forte. Aleluia. Era um Jeremias que tinha dito que há pouco tempo que era uma criança, mas agora era um Jeremias que teve a mão de Deus o tocando. Agora era um Jeremias que teve a mão de Deus se estendendo. Aleluia. Agora é no Jeremias que tinha as palavras de Deus sendo colocadas na boca. Nessa noite eu lhe convido para ser amparado pela força de quem é forte. Aleluia. Seja nutrido por quem é forte. Receba fortaleza na sua vida. Você decide se você quer ser um crente ousado, intrépido, confiante, ou se você quer ser apenas um crente meia pataca, que quando Satanás bate o pé, você sai correndo desesperado. Decida que tipo de crente você quer ser. Não permita que o inferno te intimide. Não permita que alguém te vitimize.
Não retroceda. Aleluia. Toda pessoa que o inferno sabe que ali tem um projeto, ele investe pesado. Investe pesado. Para quê? Para fazer você desacreditar de que você foi chamado. Para fazer você desacreditar de que foi Deus que te escolheu, de que Deus te chamou. Aleluia. E qual foi a missão que Deus deu para Jeremias? Profetizar destruição e bênção. Profetizar bênção é muito bom. Mas Jeremias recebeu a missão também de profetizar destruição. No verso 10 o Senhor diz para ele: ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruir e para arruinares, e também para edificares e para plantares. No meio dessa conversa, quando chega no verso 11, Deus dá uma visão a Jeremias. E Deus pergunta: o que é que você está vendo, Jeremias? Aleluia. Eis que eu vejo uma vara de amendoeira. Falar da vara de amendoeira é falar de vigilância, é falar de prontidão. Falar da vara de amendoeira é falar de renovação, é falar de esperança. Aleluia. A amendoeira, ela começa a florescer cedo e ela simboliza, biblicamente falando, a atenção de Deus, a prontidão de Deus em agir, em assistenciar. Você está achando que Deus chama alguém e quando acabar ele rebola esse alguém nesse chamado e larga ele lá, como se fosse uma pessoa largada numa ribanceira? Não, ele não pavimenta o caminho para você viver de sombra e água fresca. Não, também não faz isso. Mas ele te dá a estrutura que mesmo diante dos desafios, você consegue se desvencilhar, você consegue atravessar, você consegue chegar do outro lado. Falar da amendoeira, a visão dessa vara, aleluia, é um sinal de que as palavras de Deus se cumpririam e ele não tardaria em agir. Falar da amendoeira é falar de renovação, é falar de esperança, porque, aleluia, a amendoeira ela anuncia a chegada da primavera, aleluia, e falar em primavera é falar de esperança, um novo tempo, é falar de renovação, é falar de restauração. Deus disse: Jeremias, que estás vendo? Eis que vejo uma vara de amendoeira. Vistes bem. Estou começando uma nova etapa na tua vida. Estou começando uma renovação na tua vida. E digo mais: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Vocês estão todas as quartas aqui, ouvindo a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus. Não é possível que você saia daqui ainda duvidando. E eu pergunto: qual a palavra que Deus liberou e você abrigou-a no coração? Ele afirmou: eu velo sobre a palavra para cumprir. Jeremias tem alguns apelidos que alguns estudiosos chamam: profeta chorão, profeta relutante, profeta solitário. Aleluia. Por que chama Jeremias de chorão? Porque quando chega no capítulo 9 ele diz: quem dera prover a Deus que a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em uma fonte de lágrima, então eu choraria de noite e de dia os mortos das filhas do meu povo. Quando chega mais na frente do capítulo 13, Jeremias novamente diz: aleluia, e se não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos e se desfarão em lágrima. Era um profeta que não aceitava a situação do povo. Por quê? Porque ele sabia que Deus tinha projeto para aquele povo. Então todas as vezes que o povo caía em decadência, todas as vezes que o povo caía em desobediência, Jeremias sofria, Jeremias chorava, Jeremias chamava o povo de filha do meu povo. Jeremias chorava porque sabia que Deus tinha projeto com aquele povo, que tinha algo. Escute o que Deus está me dando nesta noite. Você não vai passar a vida toda causando lágrimas em alguém. É hora de você se posicionar. É hora de você dizer: agora é a minha vez de me tornar um intercessor. Agora é a minha vez de ser um referencial. Agora é a minha vez. Quando eu cheguei aqui, alguém estava cantando um hino falando sobre uma geração que deveria ser levantada. E eu concordo, Deus tem uma geração para ser levantada. Mas a grande pergunta da noite é: que tipo de crente é você para influenciar a geração que Deus quer levantar? Você é um crente de fofoca? Você é um crente de mentira? Você é um crente dupla face?
Aqui tem uma face, lá fora tem outra. Deus nesta noite diz: estou riscando identidades dúbias. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Deus nesta noite diz: estou riscando identidades dúbias. A mensagem de Jeremias não era agradável, mas era a mensagem de Deus. Não agradava, mas era a mensagem de Deus. E nós estamos vivendo dias de uma igreja tão acostumada a um pãozinho quente, mas com Nutella. Paladarzinho deles só é coisinha doce. Senta na mesa porque tem cordeiro cevado, pães asmos e ervas amargosas. Senta na mesa porque tem pães asmos, cordeiro cevado, mas tem também as ervas amargosas. A primeira refeição que o povo tinha que fazer era com cordeiro cevado, pães asmos e ervas amargosas. Você veio aqui não para comer o que você gosta, mas para comer o que o banquete é oferecido. E o banquete que está sendo oferecido quer ser chamado? Quer ter um chamado? Então abrace isso e comece com a sua vida de retidão diante de Deus. Porque Deus não vai manter quem vive uma vida de embaraço. A mensagem de Jeremias era: quem se entregar aos caldeus tem escape. Ora, aquele povo não queria rendição, aquele povo não queria se entregar. Os babilônios, que chamamos também de caldeus, eles iam vir, e a mensagem de Jeremias é: se você, Zedequias, se entregar, você escapa a tua casa, escapa os teus filhos, aleluia, porque o rei de Babilônia, infalivelmente, Deus deu a ele essa cidade nas mãos, mas ninguém queria ouvir, aleluia. A mensagem era: se você se render, vai viver. A Bíblia diz: então disse Jeremias a Zedequias, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma, e viverá esta cidade, e ela não será queimada a fogo, viverá tu e a tua casa. Mas se não saíres para se render aos príncipes de Babilônia, serás entregue na cidade, nas mãos dos caldeus. Era uma profecia que parecia até coisa de louco. Se você não se render, vai terminar em Babilônia. Você vai entrar lá, mas não vai ver a cidade. Como é que entra e não vê? Me diga aí, como é que tu entra numa cidade sem ver? Se você se render, você vai salvar a sua vida, a sua casa, a sua família. Mas se não se render, você vai se tornar cativo. Vai ter cativeiro para você em Babilônia. Você vai morar lá. Vai entrar na cidade, mas não verás a cidade. Dá para a gente dizer assim: Jeremias está doido. Não está falando coisa com coisa. Quando o rei de Babilônia pega Zedequias, primeira coisa que ele faz: mata os filhos de Zedequias na frente de Zedequias, vaza os olhos de Zedequias. Zedequias vai para o cativeiro, entrou em Babilônia, mas não viu a cidade. Sabe o que isso representa? O que Deus diz a seu respeito, ao meu respeito, infalivelmente acontecerá. Por isso que é tão bom andar na mão que Deus quer que a gente ande. Aleluia. Aí a gente vai ver o que mais? A fidelidade do chamado de Jeremias. Jeremias é um dos muitos profetas que eu vejo uma fidelidade tremenda. Por quê? Porque era como se todos os outros profetas estivessem profetizando a favor, e só Jeremias estava contra, ao ponto de Jeremias dizer ao rei: onde é que estão agora os teus profetas que te profetizavam que essa cidade não seria entregue? Aleluia. A Bíblia nos diz a fidelidade do chamado. Quando Zedequias manda tirar Jeremias, chama Jeremias em segredo e diz assim: há alguma palavra do Senhor para mim? Olha a fidelidade desse homem. Olha a certeza do profeta. Ele poderia muito bem dizer: pô, mandaram me chamar da prisão.
O rei está perguntando a mim se eu tenho alguma palavra. Então eu vou dar uma amaciadazinha aqui no rei. Porque se eu der uma amaciada no rei, o rei não me bota de volta no castigo. Não vou novamente para a prisão. Aí o rei chama Jeremias em segredo e diz: há alguma palavra para mim do Senhor? E disse Jeremias, disse: na mão do rei de Babilônia tu serás entregue. Cacé. Disse mais Jeremias ao rei: em quem eu tenho um pecado contra ti? Contra os teus servos, contra este povo? Onde estão agora os vossos profetas que profetizavam que o rei de Babilônia não viria contra esta terra? Oh, aleluia. Meu filho, você para ir para o castigo, ser chamado pelo rei, em particular, em secreto, e dizer: diga aí alguma palavra de Deus. E mesmo assim o profeta segurar a mesma palavra. Ei, isso aqui não era profeta de fantoche não, viu? Era profeta de verdade. Tem muita gente dizendo: sou profeta, para profetizar casamento, cesta básica, ganhar perfume do boticário, ser ajudado, ter um piquezinho da conta. Alguma palavra do Senhor para mim? Mão do rei de Babilônia serás entregue. É você ter de ir na contramão quando todo mundo está amaciando. Escute, a igreja da última hora, ela está correndo um sério risco. O risco de deixar-se ser amaciada. Amaciada no ego, amaciada no comodismo, amaciada na palavra fácil. Mas tem uma coisa. Aleluia. Quem é fiel ao chamado, ele continua com a mesma palavra. O que aconteceu com Jeremias? Aquele Jeremias que disse que era uma criança. Agora, minha filha, tinha ganho uma ousadia. Que é isso que eu acho bonito, sabe, pastor Chico Chagas, pastor Gabriel? O que eu acho bonito no chamado de Deus é que ele pega alguém que se autodenomina frágil, que se acha frágil, que veste a roupa da fragilidade, e é nessa pessoa que ele diz: vou exercer o meu projeto, vou fazer o meu chamado, vou dar fortaleza, vou dar força de boi selvagem, vou levantá-lo para ter coragem de enfrentar aquilo que outros jamais enfrentariam. Oh, aleluia. Ainda tem chamado aí? Por amor ao chamado, Jeremias passou algumas situações. Por amor ao chamado, Jeremias foi ferido e foi açoitado. A Bíblia diz que os príncipes ficaram muito irados. Capítulo 37, verso 15. Os príncipes ficaram muito irados contra Jeremias e o feriram. E o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão. Porque a tinham transformado em cárcere. Ou seja, por amor ao chamado, foi ferido, foi açoitado. Mas quando saía do açoite, quando saía da prisão, qual é a palavra? Essa cidade vai ser entregue ao rei de Babilônia. Oh, aleluia. Por amor ao chamado, Jeremias foi colocado no tronco. A Bíblia diz: e feriu Passu, o profeta Jeremias, e o meteu no cepo. Em outras versões diz: e o meteu no tronco, que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. E o que me chama a atenção é a coragem de Passu. E hoje nós estamos vivendo dias de Passu, de alguém que já não quer mais ouvir a palavra de Deus como ela é, e que já se levanta, e que já diz: não gosto de A, não gosto de B, não gosto de C, porque não quer mais uma palavra de confronto. Mas deixe eu abrir um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém. A mensagem que vai te levar para o céu é a mensagem que te confronta, é a mensagem que te tira do comodismo, é a mensagem que te tira do marasmo, é a mensagem que te tira da mesmice, é a mensagem que acende uma candeia na sua alma e faz você entender que o céu é logo ali.
Passu fere Jeremias. E deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho 35 anos de chamado. Você faz uma ideia de quantos passu eu já enfrentei? Ou você está achando que é só pegar avião e voar? Se prepare, porque chamados também têm enfrentamentos com passu. Oh, aleluia! Mas deixa eu dizer uma coisa, veja no relato bíblico como terminou Passu e como terminou Jeremias. Aleluia! Por amor ao chamado, Jeremias foi caluniado e preso. A Bíblia diz no capítulo 37 que estava ele na porta de Benjamim. E achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias. Diga comigo, Jerias. Filho de Selamias, filho de Ananias, o qual prendeu Jeremias dizendo: tu foge para os caldeus. Jeremias disse: isso é falso, eu não fujo. Aleluia. Mas ele não deu ouvidos a Jeremias. E Jerias prendeu Jeremias e o levou aos príncipes. O que é Jerias nesse contexto? O capitão da guarda. Jerias é aquele que tem a capacidade de inventar uma mentira para poder impedir a tua rota. Jerias é aquele que tem a capacidade de levantar um falso para impedir o teu trajeto. Mas deixa eu dizer uma coisa, na autoridade do nome de Jesus, fica Passu, fica Jerias, mas quem tem chamado prossegue. Fica Passu, fica Jerias, mas quem tem chamado caminha. Fica Passu, fica Jerias, mas quem tem chamado levanta a cabeça. Quem tem chamado de Deus tem que fechar o ouvido, meu filho. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade. Quem tem chamado de Deus tem que fechar o ouvido. Ah, mas foi Passu, vai passar. Mas foi Jerias, passa também. Mas foi fulaninho, foi cicrano, vai passar. Porque quem tem chamado tem posicionamento. E quem tem posicionamento sabe quem o chamou. Agora olhe para quem está do seu lado e diga: deixa Passu para lá, deixa Jerias para lá. O seu alvo é outro, a sua missão é outra, o seu trajeto é outro, a sua incumbência é outra. Vai ouvir o quê? Outro dia uma irmã chegou para mim e veio contar uma situação e disse assim: irmã Parecida, sabia que estão dizendo que a senhora era riquinha? Eu digo: maravilha, irmã, aproveita e diga que eu estou mesmo. Você não tem que estar detido com isso aí. Deus te chamou para algo maior. Uma das primeiras coisas que eu vejo na vida de quem tem chamado é que quem tem chamado não pode se deter com comentário. Faça isso da sua vida uma regra. Os elogios não me embriagam, mas também as críticas não me paralisam. Caminhe. Caminhe, Deus chamou, o segredo é com você. Caminhe, caminhe. Mas vai ter prisão, caminhe. Mas vai ter calabouço, caminhe. Mas vai ter Passu, caminhe. Mas vai ter Jerias, caminhe. Mas vai ter capitão da guarda, caminhe. Mas vai ter príncipe, caminhe. Mas vai ter rei, caminhe. Jeremias é colocado no calabouço. Capítulo 37, capítulo 38. A Bíblia diz: entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço e nas suas celas. Capítulo 37, verso 16. Ficou ali Jeremias muitos dias. Mas deixa eu dizer uma coisa. Para Daniel, teve cova. Para Sadraque, Mesaque e Abidênego, fornalha. Para José, cova. Para Jeremias, cárcere, calabouço.
Eu não sei qual é a cova, qual é o cárcere, qual é o calabouço, qual é a cisterna que estão tentando lhe colocar. Se vai estar seca, se vai estar cheia, se vai atolar na lama, se vai deixar de atolar. Eu não sei, mas eu sei uma coisa. Aleluia. Até ali a tua mão me guiará. Até ali, até ali, até ali. Colocado no calabouço, a Bíblia diz, ficou ali muitos dias. Aleluia. Quando chega no capítulo 38, diz que deixaram Jeremias com as cordas. Mas não foi só Ebed-Meleque. Foi Ebed-Meleque mais 30. Deixa eu dizer uma coisa. Você, quando é chamado, você tem Zedequias, Passur, Gerias, os príncipes, os capitães da guarda. A turma, a patota do inferno é recheada. É recheada. Mas deixa eu dizer uma coisa. Vem reforço. Deus está levantando os Ebed-Meleque da última hora. Reforço. Deus está levantando os 30 para tirar você do calabouço. Reforço. Oh, aleluia. O importante, meu filho, não é a humilhação de quem desce, mas é a autoridade de quem sobe. Não é a humilhação de quem desce, é a autoridade de quem sobe. Quem desce ao calabouço sai de lá com autoridade. Sadraque, Mesaque e Abidênego era o rei. Servos do Deus Altíssimo. Mudou o discurso, mudou ou não mudou? Eu vou perguntar, o rei mudou ou não mudou o discurso? Sabe por quê? Quem desce, minha filha, na fornalha, desce abatido, mas sobe com autoridade. Quem desce no calabouço, desce abatido, mas sobe com autoridade. E que autoridade é essa? É a autoridade do céu, é graça do céu, é intrepidez do céu, é ousadia do céu, é confiança do céu. Agora olhe para quem está do seu lado e diga assim: se for fiel ao chamado, vai ter autoridade do céu na sua vida. Vai ter autoridade do céu, vai ter autoridade do céu, vai ter autoridade, vai ter graça do céu. A turminha, a patota recheada do inferno, pode até tentar tirar onda, mas o tiro sai pela culatra. Repa, devasse, ribicho, toma, naivese, ribicho. Tu tá achando que tu vai chegar aonde? Tu é muito fraco. Tem uma comitiva do céu e tem gente querendo trabalhar na patota do inferno. Te apruma, crente. Te ajeita. Tem muita gente desejosa de ver profeta na lama. Muito desejando ver profeta no calabouço. Mente, calunia. Levanta falso. Tem muita gente tentando fazer o papel de Jerias. Vai lá, leu como foi que ele terminou, para tu não se animar. Tem muita gente tentando fazer o papel de Passur, estendendo a mão, ferindo profeta. Vai lá, estuda lá o final do Passur, para tu não se animar. Tem muita gente procurando vigiar a rota de Jeremias, vigiar os passos de Jeremias. Mas não se preocupe não, enquanto os holofotes estão caçando Jeremias, dizendo que Jeremias está assim, está assado, está assim, está assado. A autoridade de Deus está sobre a vida dele. A graça de Deus, a intrepidez, a ousadia, a confiança, a bênção de Deus está sobre a vida de Jeremias. O Ebed-Meleque, ele foi o instrumento na hora do calabouço. Ebed-Meleque chega para o rei, e o diálogo é um diálogo até ousado. Diz: rei, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram contra o profeta Jeremias, lançando ele no calabouço. Ele vai morrer de fome, a cidade está faltando pão, e lá onde ele está, ele vai morrer ainda mais ligeiro. A Bíblia diz que ele toma os homens consigo, o rei libera, aleluia, vai à casa do rei debaixo da tesouraria, leva trapos rotos, trapos velhos, para que ele faça daqueles trapos apoio, aleluia.
Era muito homem estirando corda e puxando o profeta. Nesta noite o Espírito de Deus pergunta: você quer fazer parte da turma de Ebed-Meleque ou da turma de Passur? Você quer fazer parte da turma de Ebed-Meleque ou da turma de Jerias? Você quer ajudar profeta ou você quer levantar falso profeta? Você quer ajudar profeta ou você quer atrapalhar a vida do profeta? E a Bíblia diz: e puxaram Jeremias, e ele ficou no átrio da guarda. Oh, aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa: tem recompensa para quem socorre profeta. Capítulo 39, versículo 16 a 18. Deus diz: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei o mal sobre esta cidade. Trarei mal e não bem, e se cumprirão as palavras que foram ditas naquele dia. Mas a ti, porém, eu livrarei, diz o Senhor, porquanto confiaste em mim. Quando foi que Ebed-Meleque confiou em Deus? No próprio instante que você dá ouvido à voz de alguém, como profeta de Deus, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, que você sabe que é a boca de Deus, no próprio instante que você dá crédito a isso, você está dando crédito à palavra do próprio Deus. A fidelidade do chamado de Jeremias, aleluia, foi tão grande, aleluia, que a Bíblia diz, aleluia, que ele sai da casa do calabouço. Glória a Deus. Mesmo ele saindo, ele foi fiel ao seu chamado. A Bíblia nos diz no capítulo 40, veio a palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, aleluia, Nebuzaradan, capitão da guarda, deixou ir de Ramá. Jeremias foi atado com cadeias. Estava ele no meio do povo do cativeiro de Jerusalém. Foi perseguido para a morte. Aleluia. Alguém chega para os príncipes e diz assim: esse homem é digno de morte. Mas por que ele deve morrer? Porque ele está dizendo uma palavra que é contrária ao povo. Ele está botando o povo para ficar para trás. Porque tem gente que está tão acostumado com garapa, que na hora que Deus começa a fornecer alimento sólido, ele estranha. Por quê? Porque o paladar já está acostumado com garapa. Garapinha daqui, garapinha da acolá. E deixa eu dizer uma coisa: garapa só serve para trazer doença. E quando muito, acalmar uma pressão alta. Mas Deus levanta Jeremias, aleluia. E Deus disse: escuta aqui, Jeremias, eis que eu fiz algo com você. Versículo 18 e 19. Eis que te ponho hoje por cidade forte. Diga comigo: cidade forte. Te ponho por coluna de ferro. Diga: coluna de ferro. Te ponho por muros de bronze. Eu te ponho por cidade forte, coluna de ferro, muros de bronze, contra toda esta terra. Aleluia. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Não vão prevalecer porque você é Jeremias, não. Não vão prevalecer porque eu sou contigo. A diferença não está em quem você é, está em quem Ele é. A grandeza não está em quem você é, está em quem Ele é. Eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Quando chega no capítulo 15, verso 20, ele diz: e eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Aleluia. Pelejarão contra ti. É como se Deus quisesse reafirmar o que já tinha dito. Cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze. Oh, aleluia. Cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze. Irmã Aparecida, mas é muita luta. Deus te levantou para ser cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze. Irmã Aparecida, mas eu me acho pequeno, eu não sei como é que vai ser. Deus te levantou como cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze. Irmã Aparecida, mas eu já pensei em não continuar. Deus te levantou como cidade forte,
coluna de ferro, muro de bronze. Irmã Aparecida, eu já pensei em retroceder. Deus te levantou como cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze. Quem tem chamado se torna cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze. Cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze. Fica de pé quem é coluna de bronze. Fica de pé quem é cidade forte. Fica de pé quem é coluna de ferro. Tem olho de profeta? Olhe para essa pessoa que está do seu lado. Diz: é cidade forte, é coluna de ferro e é muro de bronze. Então, se é isso, se comporte como uma cidade, se comporte como uma coluna, se comporte como um muro. Isso fala de estabilidade, fortaleza. Deus não levantou você para fugir. Deus não levantou você para ter medo de cara feia do inferno. Ai, educo manai. Rocho. Deus levantou você como cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze. É a patota, é a turma do inferno lhe puxando para trás e o céu te empurrando para frente. Não vai retroceder. Mas, irmã Aparecida, tem um calabouço preparado. Pode deixar, Deus pode até permitir você descer lá. Mas o importante não é como tu desce, é como tu sai. O que te fortalece não é a descida, é a subida. Vai ter que enfrentar calabouço, vai ter que enfrentar fuxico, vai ter que enfrentar calúnia, vai ter que enfrentar perseguição, mas eu te levantei como cidade forte, coluna de ferro e muro de bronze. Eu dou conversebanai. Alguém pode cantar? A turma pode cantar? Venha cantar, minha filha. Nós vamos encerrar cantando.